Hoje no JBN nós vamos falar sobre as fake news nas eleições. Entidades da sociedade civil e autoridades do judiciário criaram mecanismos para evitar a propagação das notícias falsas. E a gente vai ver como foram as homenagens da comunidade do Córrego do Feijão às vítimas do rompimento da barragem de Brumadinho, em Minas Gerais. E o nosso comentário de hoje, como acontece em toda quarta-feira, é com o missionário redentorista Padre Jesus Flores. E a contagem dos votos nos Estados Unidos. Por lá, a disputa presidencial continua acirrada. E nós ainda vamos falar do Congresso Internacional sobre a proteção dos menores e das pessoas vulneráveis, que está sendo realizado aqui em Goiânia. O JBN desta quarta-feira está começando agora. Olá, seja muito bem-vindo ao JBN de hoje. Muito obrigado pela sua companhia, você que nos acompanha em todo o Brasil. Olha, as eleições de 2018 no Brasil foram marcadas pelas fake news. O mesmo aconteceu nos Estados Unidos em 2016. Para evitar a disseminação de notícias falsas no pleito de 2020 aqui no Brasil, entidades da sociedade civil e autoridades do judiciário criaram mecanismos para tentar evitar que o fenômeno volte a acontecer. O acesso mais fácil à tecnologia e internet trouxe muitos benefícios para a população, mas também serviu como porta para um mal que tem afligido principalmente nos períodos de eleição. São as notícias falsas ou fake news. Há três coisas importantes para se pensar esse processo. Primeiro, claro, as facilidades que as novas mídias, as possibilidades tecnológicas têm trazido. Todo mundo passa por uma condição, querendo ou não, de enunciador, não só mais receptor. Esse é um primeiro aspecto. O segundo aspecto, me parece, o acirramento de posições ideológicas, políticas que o mundo vem conhecendo, a emergência do chamado panconservadorismo, o que tem levado à polarização das posições políticas. E eu acho que, em terceiro lugar, me parece, um redimensionamento da própria circulação da informação no mundo. Hoje, nos últimos 30 anos, com certeza, circulou muito mais informação no mundo do que nos séculos anteriores. A eleição de Donald Trump foi uma das que mais chamou a atenção pela influência de notícias falsas no resultado. Hackers russos conseguiram manipular a opinião dos eleitores com fake news e Trump reverteu o quadro de derrota que parecia certo. No Brasil, a campanha de Jair Bolsonaro também foi acusada de ter sido beneficiada com esse tipo de mensagem. Em primeiro lugar, fake news geralmente trabalham no campo das emoções e dos sentimentos, desviando a atenção do eleitor do tema principal. Em segundo lugar, porque geralmente uma notícia falsa, ela dificilmente consegue, digamos assim, ser esclarecida, porque como ela é divulgada muito rapidamente pelas redes sociais, não adianta um desmentido depois. E, em terceiro lugar, com a intenção de colaborar com o debate público das eleições, acaba geralmente fortalecendo aqueles grupos que são os grupos mais violentos e que gostam dessa estratégia para tentar alavancar as suas candidaturas. Para coibir as fake news durante a eleição, o Tribunal Regional Eleitoral de Minas fez parceria com as polícias Federal, Civil, Militar e com a Agência Brasileira de Informação. O Núcleo de Combate à Desinformação vai fiscalizar as redes sociais. Hoje não há uma legislação específica que criminalize a fake news, mas se esse ato for identificado, ele será associado à legislação eleitoral. Um exemplo seria calúnia e difamação, que tem a pena de 2 a 8 anos de prisão. Quem propaga fake news geralmente quer impor sua opinião como verdade, sem se preocupar com o impacto que isso vai causar a longo prazo. Pessoas de boa fé podem ser enganadas se não estiverem atentas. Se você perceber que aquilo foge um pouco ao que está sendo dito na média, na chamada imprensa de referência, não há outro caminho, é pesquisar. Antes de compartilhar, é pesquisar, é avaliar o sentido que aquilo tem, é avaliar que conexão que aquilo tem com o real.
Um segundo ponto importante é sempre duvidar daquilo que tem links quebrados, daquilo que não dá seguimento ao raciocínio. E, acima de tudo, não compartilhar se você tem dúvida. Exatamente, a regra de ouro, a gente tem que ficar atento, tem que pesquisar e checar se aquilo que a gente recebeu é verdadeiro e, na dúvida, não repassar para frente. Aí sim, a mentira morre. Olha, 1 ano e 9 meses após o rompimento da barragem em Brumadinho, a comunidade do Córrego do Feijão celebrou o Dia de Finados, homenageando as 272 vítimas do maior crime ambiental do país. Nós temos uma reportagem sobre esse assunto, acompanhe comigo. Há 1 ano e 9 meses, os dias para Andressa não são mais os mesmos. A professora convive com a dor por ter perdido o único filho, Bruno. Ele era técnico em processamento. Tinha 26 anos quando foi atingido pela lama de rejeitos. A nossa esperança está em Deus. Que Ele abençoe, que Ele ilumine, que Ele nos fortaleça para seguir fazendo lutas em prol do encontro das 11 joias, em prol de justiça. A Joana perdeu a irmã Eliane Melo. Ela estava no 5º mês de gestação da Maria Luísa. Emocionada no dia de finados, ela clama por justiça. A gente não pode deixar que nunca mais ninguém passe por isso, pela dor de saber que seu irmão foi tragado. E que as pessoas sabiam que isso podia acontecer, mas preferiram o lucro. Em Córrego do Feijão, uma missa foi celebrada por Dom Vicente Ferreira, bispo auxiliar de Belo Horizonte, pelo Dia de Finados. No final da celebração, o bispo, junto com fiéis da comunidade, plantaram no jardim da igreja uma muda de manacás. A iniciativa do plantio de mudas de árvores foi da CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, que solicitou que a ação fosse feita em todas as igrejas do Brasil, em homenagem às vítimas da pandemia do novo coronavírus. Mas aqui em Brumadinho, a homenagem também foi para as 272 vítimas da barragem da Vale. Celebrar finados é fortalecer a nossa comunhão com todos os falecidos, porque em Cristo todos estamos unidos, vivos e falecidos, por esse vínculo que é a esperança, que é a ressurreição, que é esse transbordar de amor de Deus em Jesus, na força do Espírito, que conserva, que não deixa morrer todas as sementes de amor que Ele semeou em nós e em toda a sua criação. Além da memória dos mortos, o dia de finados é dia de luta. Para o bispo, a luta é também pelas vítimas do rompimento da barragem de Fundão, no distrito de Bento Rodrigues, em Mariana. A tragédia está completando 5 anos. Dia 5 de novembro, nos unimos a todas as famílias também dessa tragédia criminosa de Mariana e tantos outros lugares que tem pessoas sofrendo. E fazemos também o esforço como igreja para construir redes de resistência contra essa forma de extrativismo, de mineração, de exploração da casa comum, que acaba gerando processos de morte. E é hora da gente conferir o nosso comentário de hoje. Como você já sabe, na quarta-feira quem fala com a gente é o missionário redentorista Padre Jesus Flores. Vamos ver. Olhando para o Brasil de hoje e para os que o governam, o que você enxerga? Um presente de paz, harmonia, boa gestão da coisa pública, cooperação entre os poderes? Estamos construindo um presente digno das esperanças de um povo sequioso de paz, de trabalho, de emprego, de renda, de dignidade, de educação, de saúde e até de alimento que tem faltado na mesa de milhões de brasileiros. O que vemos? Um governo desarticulado, cheio de conflitos, fofocas,
e de disputa de espaço junto ao presidente da República. Vemos também disputas com outros poderes, especialmente com a Câmara Federal. Rodrigo Maia desabafa em um live no jornal Valor Econômico. Eu vi notas dizendo que era para não deixar a pauta da Câmara andar para esvaziar a minha presidência. E acrescenta, a obstrução está esvaziando o governo e quem vai explodir se a pauta da Câmara não andar não é o meu mandato, que termina 1º de fevereiro, mas o governo. A gente não sabe o que o governo quer, o que vai propor. E ele conclui, estamos caminhando a passos largos para o precipício e todos estamos caminhando para isto juntos. Todo o Brasil, pobre povo brasileiro, brigando por futricas, enquanto nossas esperanças seguem à deriva ou são sepultadas prematuramente. Há uma luz no fim do túnel, eu não vejo. Você vê? Muito obrigado, Padre Jesus Flores, pelo comentário de hoje. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre as eleições lá nos Estados Unidos. A contagem dos votos continua acontecendo. O democrata Joe Biden conseguiu vitórias cruciais, como no Arizona, e viu grandes chances de vencer na Geórgia. Donald Trump, porém, tem a seu favor as conquistas na Flórida, Texas e Ohio. Os estados decisivos devem ser Michigan, Wisconsin e principalmente a Pensilvânia. Nessas 3 unidades federativas, Trump aparece na frente até agora. Em 2016, o republicano venceu nesses locais. A Geórgia também pode ser fundamental para a consolidação dos resultados. A contagem de votos enviados pelos Correios é uma das questões que mais estão provocando expectativa nesse pleito. É provável que essas cédulas enviadas antecipadamente favoreçam Biden. Segundo especialistas, essa contagem pode levar dias até que seja concluída, e a dúvida é se isso será suficiente para o democrata virar o jogo. Em discurso na Casa Branca, Trump disse que era muito difícil Biden reverter a vantagem nesses estados e disse que iria à Suprema Corte, que tem ampla maioria conservadora, para pedir a interrupção da contagem dos votos. Biden rebateu dizendo que a declaração é ultrajante, sem precedentes e incorreta, e que a eleição não acaba até que todos os votos sejam contados. É isso, e nesse momento o candidato democrata Joe Biden está vencendo o rival republicano com 238 delegados contra os 213 do rival Donald Trump. E olha, a seguir nós vamos falar sobre o Congresso Internacional sobre a Proteção dos Menores e das Pessoas Vulneráveis que está sendo realizado aqui em Goiânia. Já já eu volto. E tudo que pedirem com fé na oração, vós o recebereis. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria. Creia no poder da oração, creia no poder do Divino Pai Eterno.
Já estamos de volta com o JBN desta quarta-feira. Muito obrigado pela sua companhia. Lembrando que você, em todo o Brasil, pode participar com a gente do nosso jornal. Nosso e-mail já está aparecendo aí na sua tela, é o jbn@tvpaieterno.com.br. Por lá você pode mandar sua sugestão de pauta, sua foto, seu vídeo. Conte pra gente o que você quer ver aqui no nosso jornal, tá bom? Olha, o presidente da CNBB e arcebispo metropolitano de Belo Horizonte, Dom Valmor Oliveira de Azevedo, plantou árvores junto aos fiéis católicos em Belo Horizonte na segunda-feira, dia de finados. O gesto foi realizado em homenagens às vítimas da Covid-19 e também pelo meio ambiente. O dia de finados é momento de relembrar com mais carinho daqueles que já partiram. É também a oportunidade de pensar em como honrá-los. A fé é uma grande aliada. Nesse dia de finados, quando a dor da morte se reacende em nossos corações, temos a oportunidade, à luz da presença de Cristo ressuscitado, curar essa dor e olharmos o mundo com um olhar de vida e de amor. Mais de 160 mil brasileiros morreram neste ano por causa da Covid-19. Cláudio foi um deles. O professor de 60 anos deixou a família e saudade. Ficou as boas lembranças, o que ele representou durante 20 anos em nossa vida, né, conjugal. A Igreja Católica convidou que as pessoas plantassem uma árvore para cada membro que já morreu. Uma missa foi celebrada na Mata do Castelo, que teve 30% da vegetação queimada no início de outubro. Mudas de árvores foram plantadas lá. A nossa igreja convida toda a sociedade, a todas as comunidades de fé, a um gesto concreto, plantar uma árvore, olhando as queimadas, fruto de irresponsabilidades e de falta de senso de respeito à vida e ao meio ambiente. Silvânia também fez o plantio, homenagem após 3 meses da despedida. A árvore que nasce é uma vida que nasce. Então isso é importante para mim como esposa, saber que um dia foi plantada uma árvore em homenagem a ele. Mudas também foram plantadas na Catedral Cristo Rei. O exemplo da natureza pode ser adotado em nossas vidas. É preciso aproveitar o tempo que temos para crescer e dar frutos. E árvores também foram plantadas pela PUC Minas. Assim como a gente viu na reportagem anterior, a iniciativa também atendeu ao convite da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, que mobilizou comunidades de todo o país para plantarem mudas de árvores em diferentes locais, em homenagem aos mortos da pandemia de Covid-19. Como forma de homenagear as pessoas que perderam suas vidas pela Covid-19 e por ocasião do Dia de Finados, celebrado em 2 de novembro, o reitor da PUC Minas, professor Dom Joaquim Moll, fez o plantio de uma muda de ipê branco no campus da Unidade Coração Eucarístico, na capital mineira. Nós queremos manter vivos em nossa lembrança não só as pessoas que faleceram e que são partes da nossa família, da nossa história de vida, mas também todos aqueles que foram vítimas do coronavírus, vítimas fatais. A iniciativa também é uma resposta às recentes queimadas que consumiram biomas brasileiros. Nesse ato de plantar um ipê está também a nossa resistência. Madeireiros, latifundiários, mineradoras, gente sem escrúpulo vai arrancando as árvores, tocando fogo, queimando as florestas, não só na Amazônia, mas em muitas partes do Brasil. E nós vamos plantando. Nossa missão, nossa vocação é plantar vidas, por isso plantamos árvores, que simbolizam a vida que nós queremos preservar. O plantio das mudas de ipê branco foi realizado em todas as unidades da PUC Minas de Belo Horizonte, região metropolitana e Poços de Caldas, no sul do estado. E começou ontem e vai até o próximo sábado o Congresso Internacional sobre a Proteção dos Menores e das Pessoas Vulneráveis, que está sendo realizado aqui em Goiânia. Quem está promovendo a ação é o Pontifício Instituto Superior de Direito Canônico. E sobre esse assunto eu quero conversar agora com o padre Cristiano Faria, que é coordenador do curso de mestrado em Direito Canônico da Arquidiocese de Goiânia. Uma boa tarde para o senhor. Padre, eu queria que o senhor começasse falando qual é o conteúdo desse congresso.
Então, em primeiro lugar, é uma alegria poder estar aqui na TV Pai Eterno. E o Congresso sobre a Proteção de Menores, ele é uma organização de 5 instituições de direito canônico do Brasil, da Arquidiocese de Goiânia e da Arquidiocese de Londrina. Nos unimos para colaborar na formação das pessoas da Igreja, das comissões diocesanas, que foram criadas a pedido do Papa, com o fim de tutelar a proteção de menores na Igreja. Então, a Igreja reconhece que há elementos sobre a proteção de menores e pessoas vulneráveis que precisam ser revistos dentro da Igreja Católica. E é o tema fundamental deste congresso. Nós queremos olhar para esses problemas, achar meios de trabalho para que, de fato, a Igreja seja promotora do Evangelho sob um sinal muito particular, que é a proteção dos menores e das pessoas vulneráveis. Como é que esse congresso está sendo feito agora nesse período de pandemia? Ajustes tiveram que ser feitos, né? Então, em tempo de pandemia, nós vimos aparecer uma oportunidade. O congresso ia ser feito por algumas instituições de direito canônico do Brasil, de forma presencial. Então, nós resolvemos unir todas as instituições para fazer ele de forma virtual. Então, através da internet foi montado toda uma programação, uma estrutura de palestras com palestrantes do Brasil, da Itália, da Argentina, pessoas qualificadas sobre o tema, para que permitam à Igreja Católica refletir sobre esta dificuldade. Então, cuidar dos menores é um desafio da sociedade dos tempos atuais. Há tanto desafio, inclusive em tempo de pandemia, para darmos segurança às crianças e às pessoas vulneráveis. A Igreja Católica, a pedido do Papa Francisco, assumiu esse papel, o protagonismo da tutela dos menores na Igreja como um todo. Então, esse congresso, ele é a oportunidade dos membros da Igreja pararem, refletirem desde os campos psicológicos, as questões jurídicas e pastorais sobre a proteção de menores na Igreja Católica. O congresso começou ontem, mas vai até o próximo sábado, né? As pessoas que não estavam sabendo até esse momento, o que elas podem fazer? Ainda dá para se inscrever? Bem, o congresso, ele de fato começou ontem à noite. Nós temos nesse momento praticamente 600 pessoas fazendo o congresso e, infelizmente, as inscrições encerraram ontem às 6 horas da tarde, não pelo número, mas porque o congresso também vai emitir certificado. É possível, neste momento, participar das palestras sem que a pessoa se considere como um congressista e receba o certificado. Então, se você gostaria de conhecer o tema, saber dele, então você pode entrar no site da arquidiocesedegoiania.org. Lá existe uma informação sobre o congresso e ali haverá o link para a plataforma onde se faz a inscrição do congresso. Começou há pouco tempo, são aí poucas horas, né, de congresso, mas qual o balanço que já dá para o senhor fazer sobre esse trabalho, esse projeto, essa iniciativa? Bem, em primeiro momento, a gente faz uma leitura de unidade, né? O congresso, ele conseguiu reunir as pessoas do Brasil inteiro. Nós temos pessoas participando do sul do Brasil ao nordeste do Brasil, todos se envolvendo na perspectiva deste congresso. Então, em matéria de unidade, nós conseguimos envolver a Igreja do Brasil. Em matéria de conteúdo, nós estamos muito felizes por causa da presença de certos palestrantes. Por exemplo, nós temos um dos professores da Gregoriana, que é um dos maiores especialistas no tema, que pôde participar conosco, vários bispos, pessoas envolvidas e engajadas no tema. Então, é um balanço extremamente positivo e esse congresso abre a oportunidade da Igreja do Brasil se envolver em toda essa discussão feita em outros países do mundo e que agora, de forma especializada, é feita aqui no Brasil para que a Igreja tenha um carinho todo particular com as crianças e as pessoas vulneráveis. Esse trabalho é uma resposta, né, a um pedido feito pelo Papa Francisco para que a Igreja olhe pelas pessoas mais vulneráveis, pelos menores, né, Padre? Como que está sendo para o senhor participar desse trabalho? Bem, o Papa Francisco, de fato, ele convocou nos últimos 3 anos diversas reuniões em Roma, primeiro momento com as conferências episcopais de todos os países do mundo, depois a própria cidade do Vaticano, que está sob a responsabilidade do Papa,
também entrou num processo de reflexão, produzindo leis apropriadas. E agora o Santo Padre quer que cada diocese do Brasil, cada comunidade, instituição eclesiástica tenha padrões adequados para poder proteger os menores. Diante disso, do convite do Papa Francisco de que a Igreja repense a sua forma de agir em diversos elementos, é que as instituições de direito canônico do Brasil dão essa resposta. Qual é a resposta? Criar um congresso, um espaço de formação, porque a prática da igreja, ou seja, aquilo que a gente vai fazer lá no dia a dia, ela precisa ser respaldada em conceitos sólidos, em uma estrutura acadêmica adequada. Então, unimos as instituições de educação, de direito canônico do Brasil, para poder levar a Igreja Católica a essa formação. Então, respondemos ao Papa, mas também respondemos à Igreja. Nosso Senhor Jesus Cristo deu à Igreja a missão de levar o Evangelho, inclusive às criancinhas. Jesus mesmo diz, trazei a mim as criancinhas. Então a Igreja quer, fazendo todo esse trabalho, reencontrar o seu caminho da verdade e ao mesmo tempo mostrar ao mundo que a Igreja está dando respostas adequadas a esse problema. Muito obrigado ao senhor pelo tempo de vir aqui explicar isso para a gente. Com certeza é um congresso aí que faz toda a diferença na vida de muitas pessoas. Muito obrigado, viu? Bem, eu que agradeço a cobertura da TV Pai Eterno, que inclusive noticiou esse congresso antes dele começar, esteve conosco fazendo toda a informação desse congresso. Então, meu agradecimento a todos e continuemos nossos trabalhos para a proteção dos menores na igreja. É isso, e esse foi o JBN desta quarta-feira. Muito obrigado pela sua companhia. Eu vou ficando por aqui, lembrando que amanhã, quinta-feira, eu estou de volta. É claro que eu conto com a sua companhia. Então, um forte abraço para você, se cuide e até lá.